Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia, né? 24 de abril de 2021. E vamos meditar, né? Dar graças a Deus pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia. Em nome do Senhor Jesus, né? Pedir a proteção, né? Contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos. Não é isso? Orar aí pela igreja, né? Que está aqui em Fortaleza e que está espalhada pela face da terra. Amém, né? E vamos meditar aí as palavras santas, né? Do Evangelho de Paulo, no caso aqui. Estamos aqui no capítulo 11 de 1 dos Romanos, versículo 28, que a gente já leu, né? Falando aqui dos judeus. No 29 está o que aqui, ó? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então é isso aí, né? Deus colocou todo mundo sob a desobediência, sob o pecado, para usar de misericórdia com todo mundo. E isso também é um mistério do Altíssimo, né? Porque os loucos vão perguntar, mas por que ele fez isso? Né? Por que ele não nos fez tudo, né? Por que ele permitiu que a serpente fosse lá, no Éden? Né? Por que ele tem que botar a prova? Ah, tem que botar a prova sim. Todos nós provamos todo mundo. Nós também provamos as pessoas, né? Somos provados e provamos todo o tempo. Provamos a fidelidade das pessoas, né? A consciência, né? Nós estamos todo o tempo sendo avaliados pelos outros. E nós estamos avaliando os outros todo o tempo, né? É isso. Então vamos lá, aí vem o hino de adoração aí, né? Que Paulo, né, depois de todos esses ensinos que ele deu aí sob inspiração do Espírito Santo, aí o Espírito ainda inspirou o Paulo para esse maravilhoso hino aí, né, de adoração, a profundidade das riquezas, né, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Olha aí, insondáveis são os juízos de Deus, né? Quem é que vai conhecer a mente do Senhor, né? Quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis os seus caminhos. Não podemos nós, né, entender os seus juízos e nem perscrutar os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu a mente dele, né? Quem foi o seu conselheiro? Né? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dá glória, né, meus irmãos, ao Altíssimo, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele fez, por todas as suas obras, pela criação e pela redenção, e pela igreja, né? E pelo Evangelho, e pelo entendimento que ele nos deu. E amém, né? Bom, aí no capítulo 12, Paulo vai fazer aí o quê? Tanto para judeus como para gentios, lá de Roma, né? E para toda a igreja, em todas as ocasiões, em todas as eras, ele vai fazer aqui um resumo da doutrina da igreja, né? Uma síntese, né?
nos mostrando aqui, né, que o Espírito Santo do Deus vivo, ele fez essa síntese aqui para exatamente, né, mostrar a todos nós a sua capacidade de síntese de toda a lei e de todo o Novo Testamento, né? De toda a nova aliança. Olha aí o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? Está dizendo que agora o culto, a adoração, é no nosso corpo, que é o nosso templo, né? Então, os vossos corpos é o templo da graça. E nós devemos fazer o quê? Apresentar o nosso templo, nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazendo o quê? Cumprindo, né? Obedecendo aos mandamentos da lei, da nova aliança. Quando nós obedecemos os mandamentos da nova aliança, nós estamos fazendo sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, né? Por exemplo, ao controlarmos a nossa língua, né, maligna, que gosta de falar mal, né, dos outros, que gosta de ficar falando bobagem, né? Então, se nós controlamos a nossa língua, porque a nossa vontade é sair falando direto, né? Coisa que não deve, né? Más palavras. Então, se nós controlamos a nossa língua, nós estamos fazendo um sacrifício. Estamos, digamos assim, matando um bicho, né? Um animal, né? Estamos fazendo um holocausto. Não é isso? É como os judeus faziam holocausto lá todo dia, né? No templo, né? No tabernáculo. E não vos conformeis com este mundo. Olha aí, irmãos. Não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, não devemos nos envolver com esse mundo e com as suas maldades, é claro, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha aí a conversão, ó. Renovação do entendimento é a conversão, né? É a transformação do nosso entendimento, jogando o que a gente tinha na cabeça fora e colocando no lugar a mente de Cristo, que é o Evangelho, né? Que é a obediência ao Evangelho. Então, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vamos conhecer a boa, agradável vontade de Deus no Evangelho, né? E aí, e obedecendo, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que Paulo fala isso? Porque nós temos aí milhões e milhões de teorias, né, de filosofias e teologias que são contrárias à palavra. Então, se eu não tiver sabedoria e firmeza na palavra, eu vou pegar esse material aí, vou ler e vou emprenhar, né, esse material na minha mente. Vou absorver o material na minha mente. Tipo isso que aconteceu com alguns irmãos aí, né? Que estão negando até a existência da igreja. A igreja, ela é uma instituição, ela é um organismo vivo, criado pelo Deus vivo, né? E que vai existir para sempre, né? E outra coisa, ela existe no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, que é a menina dos seus olhos. Como é que eu vou dizer que a igreja não existe? Hein? Como é que eu vou concordar com as pessoas, com os filósofos, teólogos, né, cientistas, que dizem que não existe igreja? Olha, se não existe igreja, nós estamos irremediavelmente perdidos, né? Então, ó,
conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem uma medida de fé, né? Uma medida do Espírito. Ele é dado por medida, né? Bom, nós vamos parar por aqui hoje, já são 10 minutos que eu estou falando, né? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Amém.